entrar naquela piscina e batizar aquelas pessoas. Foi muito forte a emoção que eu senti de poder ver aquilo, porque aquilo ali, no reino dos céus, tem muito mais valor do que muita coisa. Para Deus aquilo ali, o valor é muito maior. São vidas que se entregam para que o reino de Deus cresça e o diabo continue perdendo. Por isso, se você sentar, você dá um abraço a alguém e diga assim: Satanás perdeu na tua vida. Mas perdeu na sua vida. Glória a Deus, Satanás perdeu na sua vida. Glória a Deus. Senhor, reina. Santo é o nome do Senhor. Enquanto você se senta, pega a sua Bíblia, por favor. Pega a sua Bíblia. Vamos cavar poços hoje. Eu vou repetir, nós vamos cavar poços hoje. Gênesis capítulo 26, por favor. Gênesis capítulo 26. Você pode usar seu iPhone, seu iPad, mas se você continuar usando o iPhone para fazer Facebook, ele vai queimar hoje em nome de Jesus. Profetizo que o seu iPhone seja queimado se você ficar no Facebook hoje. Agora. O Senhor é Deus, está nesse lugar. Vamos respeitar Ele. Aleluia. Gênesis capítulo 26 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, porque dizia consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste é minha irmã? Respondeu Isaque: porque eu dizia para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grande delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali, e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço,
de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhes Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Aleluia, aleluia, aleluia. Põe a mão no nome de alguém e fala assim: essa noite Deus vai abrir os poços que estão entulhados na tua vida. Esse é um tema de expansão. Esse é um tema de fala de coisas para expandir, para alargar, para crescer. Ao mesmo tempo é um tempo perigoso. Quando falamos de expansão, tem alguns riscos que vêm por trás disso, alguns cuidados, e eu começo a ver os temas que Deus foi dando nessa década, que chamamos a década da urgência, e eu sei que esta igreja tem isto como sinal profético, tem isso como lema, a década da urgência, que começou em 2011 e vai até 2020, e começando a analisar cada um dos temas que Deus deu, em cada ano que começou essa década. Eu lembro perfeitamente que no ano de 2011, que foi o primeiro da década, o que o Senhor nos deu foram palavras proféticas para a década toda, preparando a igreja para receber coisas poderosas nessa década que viria, e que era uma década de muita urgência no trabalho do Senhor, uma década de preparar a mentalidade do povo para aquilo que Deus viria. Então era como se Deus falasse assim: eu estou profetizando, estou mandando palavra para que vocês entendam tudo o que vai acontecer durante os próximos 10 anos, até o ano de 2020. E quando chegou no ano de 2012, que foi o próximo ano da década, veio a palavra do Senhor, através da própria Bíblia, dizendo: se te cansas andando a pé, como que você vai poder competir com quem corre a cavalo? E essa era a palavra do ano de 2012, no sentido de que Deus estava dizendo: se eu dei palavras proféticas para 2020, para toda a década, você tem que em 2012 estar preparando-se, porque a coisa vai ser tão urgente e tão rápida, que se você ficar parado naquilo que você não vai alcançar tudo que vem pela frente. Então Deus dizia em 2012, prepare-se para andar a cavalo, para correr a cavalo, aleluia. E quando chegou em 2013, o Senhor trouxe a palavra: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Para aqueles que estavam preparados para correr, como se corre com cavalos, que entenderam a urgência, então a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, aleluia. E aí em 2014, para aqueles que então estavam dentro da glória da segunda casa, Deus trouxe a palavra: é tempo de expansão, é tempo de conquistar territórios, é tempo de alargar as estacas, é tempo de ir avante, de avançar em todas as coisas da sua vida. E aí chegou em 2015, que foi o ano passado, e Deus disse assim: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Não esqueça de onde você parou. Não esqueça de onde você ficou parado. Volte a ter os mesmos sentimentos que você teve quando começou a sua vida. E aí Deus começou a trabalhar. E quando chegou nesse ano de 2016, o Senhor disse: esse é o ano do legado. É o ano da dupla honra. E é o que nós estamos vivendo hoje. O ano de um legado onde nós estamos preparando, não mais herdeiros, preparando sucessores. Vou repetir: não mais herdeiros, sucessores. Põe a mão no teu irmão e diga assim: herdeiro é diferente de sucessor. Fala assim: o sucessor é herdeiro,
Mas ele não é só herdeiro, ele é sucessor. Aleluia. E aí eu pego esse texto e descubro 3 coisas importantes para que a gente entenda como receber essa herança e como transformá-la em sucesso na nossa vida para sermos sucessores daqueles que nós recebemos herança. E eu quero passar 3 palavras para você, quero que você anote essas 3 palavras. Precisa ter visão, unção e graça. Eu vou repetir, precisa ter visão, unção e graça. Repete comigo, visão, unção e graça. Aleluia. E aí eu leio a história de Isaac. E eu começo a estudar essa história de Isaac, no tempo que ele ficou na cidade de Gerar, e começo a observar nele essas 3 coisas. Por que ele teve tanto sucesso? Por que apesar de todas as lutas que ele teve, ele chegou a ser um homem próspero, rico, e Deus apareceu tantas vezes para ele, para dizer que ele seria abençoado, que todas aquelas terras seriam dele e da sua descendência. Onde estava o sucesso dele? Eu descubro que Isaac tinha unção, tinha visão e tinha graça. Aleluia. Põe a mão no meu ombro e diga assim: essa noite, recebe uma visão, uma unção e graça para prosperar, para que este ano seja o ano da sucessão, onde você receberá tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia, aleluia. Veja, Isaac era herdeiro. O que era herdeiro? Ele tinha herança do pai. O pai Abraão deixou herança para o filho. E herança, muitos pais deixam. Na verdade, a Bíblia fala que o verdadeiro pai, o pai justo, o pai bom, deixa herança para os seus filhos. Então Abraão deixou herança. E Isaac era herdeiro natural de tudo aquilo que Abraão tinha. E ele não perdeu essa visão. Eu vou repetir. Isaac não perdeu a visão da herança do pai. Ele não saiu para pegar uma nova visão. Eu vou repetir. Isaac, por saber que o pai tinha deixado uma herança, e essa herança era dada por Deus e atingiria todas as próximas gerações, Isaac ficou na mesma visão do pai. Ele não foi buscar uma visão nova. Não precisava ter uma visão nova, porque ele tinha uma visão da herança do próprio pai, e ele não abriu mão dessa visão. Aleluia! Ele era o herdeiro e sabia que seria o sucessor. E aqui começa uma história. Quando você tem uma visão de sucessor, da herança, você não olha a crise. Graças a Deus, tem 3 pessoas que me ajudam nessa igreja, quando eu digo glória a Deus, o resto fica só me olhando. Eu vou repetir. Isaac tinha uma visão da herança que o pai tinha deixado, a tal ponto, ele tinha essa visão tão forte, que ele nem olhou a crise da fome que estava tendo no país. A Bíblia diz que na cidade que ele estava, veio uma fome muito grande, uma crise. Eu não sei se você está conseguindo captar, eu estou falando do Brasil. Pode ser diferente, mas é a mesma coisa. Agora veja, ele tem uma experiência negativa no caso da crise, porque o seu pai, apesar de toda a herança dele, quando veio fome, o pai dele fugiu para o Egito. E Deus chega para ele e diz assim: não desça para o Egito, fica aqui em Gerar. Imagina, querido, ele sabendo que é sucessor, tem uma herança para receber, está uma crise miserável, e Deus manda ele ficar no meio da crise. Isaac não falou assim: eu vou para os Estados Unidos. Isaac não pensou em fugir de lá. Ele disse: se Deus mandou, eu vou ficar aqui.
porque eu vou dizer algo para você: não importa o lugar que você fica, quem importa é quem está com você. Você pode mudar de país, mas se Deus não estiver com você, não tem jeito, crise vem em qualquer lugar. O importante não é a crise, é quem está com você na hora da crise, porque quem está com você na hora da crise é maior que qualquer crise. Não importa a crise, a visão é maior, a visão é muito maior, a visão é muito maior. E por que ele tinha unção? Visão ele tinha. Se eu vou receber a herança do meu pai, se Deus mandou ficar aqui, então não importa a crise. Ele tinha unção, porque só tem unção quem obedece. Vou repetir. Só tem unção quem obedece. Quando Deus te dá uma visão, se você não obedece, não vem unção, porque Deus só derrama unção para quem obedece a visão que Ele deu. E se a visão é uma só, não pode sair da visão, porque a unção vai descer, e essa unção é que vai mudar a crise em grande bênção. E ele tinha graça, porque é uma sequência. Quem tem visão, tem unção, e quem tem unção tem graça. Por que ele tinha graça? Porque no meio da crise, ele semeou, e teve 100 vezes mais. O que ele estava provando para aquele pessoal de Gerar? Que todo mundo passando necessidade, e um homem, porque obedeceu a Deus, recebeu uma visão do Pai, a visão era do pai dele, recebeu essa visão, a unção veio de Deus porque ele obedeceu, e Deus deu graça, tudo que ele semeou, ele colheu. Eu preciso falar para você, porque a última noite, eu vou embora hoje. Se você ainda não acreditou, da minha boca você vai ouvir hoje, porque depois só volta aqui em setembro. 2016 é o ano da crise, como tinha em Gerar. Mas se você tem uma visão, e tem uma unção, Deus vai dar graça para ser o melhor ano da sua vida. Eu vou repetir, tudo que você semear nesse ano, tudo que você semear em 2016, vai ser o melhor ano da semeadura na tua vida, porque é no dia de crise, quando tem visão, tem graça, tem unção, e a graça vem para que tudo que você semeia, haja poderosa colheita. Esse é o ano da tua virada, esse é o ano de você mostrar para o ímpio, que no meio da crise dele, você vai ter poder para mostrar para ele, quem é o Deus que você crê. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Põe a mão no ombro de alguém e fala assim: o problema? Não, fala bem alto para ele. O problema não é o lugar, a questão, não fala para ele, a questão é quem está com você. Sabe, eu gravei aqui o pastor Herbert estava falando, um desses dias, uma dessas noites aí, ele estava dando um testemunho, e uma coisa que ele falou, muito importante em relação à mensagem de hoje, ele nem sabia. O perseverar naquilo que você crê. Eu vou repetir. Perseverar naquilo que você crê. Isaac tinha uma visão, a visão era do pai dele, ele era herdeiro, ele ia ser sucessor, mas ele estava diante de uma situação de crise, então ele tinha que crer na visão, ter uma unção de obediência, e recebeu graça, e Deus mostrou para ele, que por causa da graça, da visão e da unção, tudo que ele semeou no meio da crise, Deus deu 100 vezes mais. Isso foi a primeira prova para ele. Mas veja, o que eles tinham mais necessidade? A grande necessidade deles era a água. Eles precisavam de água. E o que estava faltando era a água.
A fome veio por causa que não tinha água. E o que eles dependiam? Eles não tinham encanamento como nós temos hoje, não tinham companhias de água, não tinham represas. Israel não tem essas coisas. Eles tinham poços. Eu vou repetir, tinham poços. Isso significa que o lugar de buscar o resultado que ele precisa é no poço. E lá que tem água. Mas veja que coisa forte. Os inimigos, antes de Isaac, entulharam todos os poços que o pai tinha aberto. Abraão, quando foi próspero, quando viveu nessa terra, ele abriu diversos poços. Esses poços, quando ele morreu, os inimigos aproveitaram a morte dele para entulhar os poços e encheram de terra. Agora vê que coisa tremenda. Oh, meu Deus do céu, preciso falar isso. Põe a mão do teu irmão e fala assim: segura na cadeira. Põe um cinto de segurança. Isaac está numa terra seca, mas ele tem uma visão. Amém. E a visão é a visão que o pai deixou. Amém. Ele não foi buscar uma nova visão, ele tinha a visão do pai. Ele sabia que Deus tinha abençoado o pai dele, e que tinha uma promessa, e que a promessa atingiria não só o pai, mas ele e toda a descendência dele. Ele permaneceu na visão, ele ficou na terra da crise, ele manteve-se fiel, a unção veio, a graça veio, e ele não foi abrir outros poços. Ele disse: se o meu pai já abriu o poço, para que eu vou abrir outro poço? Eu vou desentulhar os poços do meu pai. Põe a mão para o teu irmão e diga assim: tem gente que já te abriu o poço para você. Talvez estejam entulhados, mas chegou a hora de desentulhar os poços que estão na tua família. E a persistência é o que vale. Eu vou repetir: a persistência é o que vale. Amém. Pastor, mas o inimigo estava lá também atrapalhando. É verdade. E Satanás continua tentando atrapalhar a tua vida, sim ou não? E ele tenta paralisar você. Quantos aqui creem que Satanás quer paralisar você? Não. Quantos creem que Satanás quer paralisar você? Pastor, como é que a gente faz com isso? Quantos querem saber? Não, só os que querem saber. A melhor forma de não deixar o inimigo te paralisar é você continuar fazendo o que Deus mandou. Se você parar para discutir com o inimigo, você vai ficar parado. Esquece o inimigo e faça o que Deus mandou, porque ele é que vai ficar paralisado e não você, porque Deus vai te levar para frente e não para trás. Aleluia! Você está aqui, meu irmão? Põe a mão no nome de alguém e diga assim: a mensagem parece que foi encomendada para você, irmão. Repete comigo: o único jeito de calar o inimigo é não parar de fazer o que você está fazendo. Aleluia. E eu não sei porquê, vou falar baixinho, que Satanás gosta de levantar inimigos dentro da nossa casa. E se você ficar ouvindo os inimigos que Satanás levantou na tua casa, você vai ficar paralisado. Então, não dê bola para o inimigo, continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Deus precisava restaurar Israel no tempo de Neemias. A cidade estava destruída, o templo estava destruído, Israel estava escravizado. E Deus coloca no coração de um homem chamado Neemias para restaurar todas as coisas. E Neemias vai restaurar todas as coisas. Se levanta para fazer a visão que Deus deu. Obedeceu a Deus, a unção desceu sobre ele.
E ele achou graça diante do rei, que deu cartas livres para ele fazer a restauração. Mas quando ele chega em Israel e começa a fazer a restauração, Sanbalat e Tobias, que são de casa, se levantam contra ele e começam a tentar impedir a obra. Mas ele dizia o seguinte, ele orava ao Senhor, dizia: Senhor, cuida de nós, se preocupa conosco, Senhor, porque nós vamos dormir com a espada e com a pá. Nós vamos trabalhar e nós vamos guerrear, nós vamos trabalhar e nós vamos guerrear. E foi levantando e continuou. O inimigo continuou falando, mas quando o inimigo viu que as muralhas cresceram, o inimigo se calou. É isso que Deus quer na tua vida. Continue fazendo o que Deus falou, continue levantando as muralhas, continue lutando pela tua família, continue, porque quando as muralhas levantar, quem vai calar a boca é o inimigo, não mais você. Aleluia, aleluia. Pega a tua mão direita e faz assim, ó. Só quem tem mão direita. Põe a mão no ombro do seu irmão. Dá um chacoalhão nele e fala assim: será que você está entendendo essa palavra, irmão? Isaac tinha uma visão e sabia que ele ia ser o sucessor do seu pai. Obedeceu a Deus, não saiu da terra no meio da crise. Provou o sobrenatural de Deus, falou: agora eu vou abrir os poços que o meu pai já tinha aberto, não importa que o inimigo fechou, eu vou abrir os mesmos poços. E começou a abrir o primeiro poço, aleluia, o primeiro poço que ele abriu, brotou água. Vou repetir, o primeiro poço que ele abriu, brotou água. Mas o pessoal que morava lá veio aqui com o seu contender com ele, falou: não, esse poço é meu, a água era boa, a água era viva. Mas Isaac falou: para que eu vou contender? Tá bom, deixa esse poço para vocês. Ele poderia ter desistido e dizer: Deus, o primeiro poço que eu abri, que é a água viva, agora vem o inimigo e vai tomar. Ele podia desistir, ele falou assim: fica com vocês, é poço de contenda. Eu quero dizer para você, profeticamente, só profético. Amém. Vai acontecer algo poderoso. Amém. Porque talvez você vai abrir algum poço, vai falar assim: meu Deus, o resultado chegou. E aí vem alguém e descobre que aquele é lugar de ciúme, de contenda, de inveja. Larga esse poço, porque Deus tem um outro poço melhor para você. Isaac não desistiu, não. Ele deu o nome de Ezeque para aquele poço, porque era poço de contenda. Apesar da água ser boa, ele precisava da água. Ele falou: mas tem contenda? Eu não quero. Tem confusão? Não quero. Meu irmão, se você está com confusão na sua casa, dá uma parada para ver se o poço que você está abrindo é poço bom mesmo. Se não está havendo concordância na sua casa, o inimigo já levantou para trazer confusão, dá uma olhadinha se aquele poço que você está batalhando por ele é o que você deve ter mesmo. Pensa um pouquinho se o projeto que Deus te deu, se o sonho de Deus que está sendo realizado, está havendo contenda por causa daquilo. Será que esse é o poço que Deus queria dar para você? Isaac não desistiu, porque ele tinha visão, tinha unção e tinha graça. Ele falou: tudo bem, eu deixo para o inimigo, vou caçar, vamos abrir outro. Amém. Foram abrir outro poço, deu água de novo. Então vou repetir, deu água de novo. E ele falou: puxa, veio a água. Aí veio os inimigos e discutiram de novo. E ele disse: não, tem discussão de novo, tem inveja de novo, tem ciúme. Não é esse poço, vamos deixar para o inimigo. Esse ainda não é o poço que Deus tem para mim. Isaac já podia ter desistido. Depois de abrir 2 poços, o inimigo discutir com ele, podia dizer: mas que Deus é esse? Não, ele não desistiu. Ele foi mais para frente e abriu um 3º poço. Vou repetir: abriu um 3º poço. E quando ele abriu o 3º poço, os inimigos não apareceram mais. Sabe o que é o 3º poço? É quando Deus coloca você num lugar que os inimigos não conseguem chegar.
Não, eu vou dizer algo para você. Deus quer levar você para um poço chamado Reobote, que é um lugar que o inimigo nem chega lá. Esse é o teu poço, é o poço que dá água e não tem luta, não tem muralhas, não tem batalha. É um poço limpo, é um poço tremendo, é um poço da bênção de Deus. Fala para o teu irmãozinho, Deus vai te levar a Reobote. Põe a mão nele, Deus vai te levar a Reobote. Deus vai te levar a Reobote. Quantos estão aqui? Amém. E aí você fala assim, pastor, é só isso? Tem mais. Aleluia. Quando você chega a Reobote, que é o poço que o inimigo não pega mais você, Deus diz assim, agora eu vou levar você para Berseba. Eu vou levar você para Berseba. Mas pastor, já está tão bom aqui no Reobote. Deus fala assim, eu tenho coisa muito melhor para você. Você está provando coisas boas minhas? Você nem sabe o que eu vou ter para você ainda. Você está satisfeito com o que eu te dando? Deus tem muito mais. Vou levar você para Berseba. Berseba é posto de juramento. Glória a Deus. Berseba é o posto que Abraão abriu e lá fez um juramento diante de Abimeleque. E agora esse posto não é mais aquele que Isaac vai abrir, é o poço que Deus traz à pessoa. Põe a mão do teu irmão e fala assim, quando você receber a visão da sucessão, obedecer e receber unção, Deus vai te dar graça. E mesmo que os primeiros poços haja contenda, vai chegar o poço que você vai abrir, é o teu Reobote. E quando você abrir o Reobote, que você está feliz, Deus vai falar, agora eu te levo ao meu poço, a Berseba, poço de juramento. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia. Quantos estão recebendo? O irmão teu irmão fala assim, essa noite. Não, fala assim, essa noite. Deus está te levando para Reobote, para depois te levar a Berseba. O que eu preciso fazer, pastor? Só duas coisas. Eu vou terminar aqui. Duas coisas só. A sua parte, duas coisas só. Vocês estão me olhando? Firme. Até a câmera está me seguindo. Santo de Israel. Primeira coisa que você precisa, mudar a tua mentalidade. Quem tem mentalidade de escravo não consegue abrir poço nenhum. Vou repetir. Mentalidade de escravo é mentalidade de coitadinho. Mentalidade de escravo é mentalidade daquele que na primeira dificuldade ele para e diz, eu sou coitadinho, não sei o quê, e não faz mais nada. Mentalidade de escravo é aquele que quando o inimigo se levanta e fala, está vendo, não era de Deus. É que não era de Deus. Você tem uma herança, você tem uma visão, o inimigo se levantou para poder provar para você que ele quer impedir o teu caminho. Mas se você permanecer e perseverar, quem vai cair é ele, não você. Tem que mudar a mentalidade. Você não é mais escravo. Põe a mão do teu irmão e fala assim, Jesus transformou você em herdeiro, mas te deu uma visão para ser sucessor. Pastor, mas qual a diferença? Irmão, você sabe muito bem que herdeiro pode estragar tudo que a herança que ficou. Eu conheço inúmeras empresas, trabalhei em duas delas. Depois que eu saí, graças a Deus, que eu saí depois. Só fechou depois que eu saí. E por que essas duas grandes empresas do país fecharam? Uma se chama Vilares. Como é que uma empresa Vilares que tinha 22 mil empregados, ponta de lança em elevadores, fechou? Por quê? Porque a visão que os pais tinham, Dr. Luiz, que eram presbiterianos, crentes no Senhor, e colocaram a visão naquela Vilares, que era uma visão bíblica. Quando eles morreram,
quem assumiu foi o filho mais velho, que era budista, e porque ele pegou a visão para gastar o dinheiro, para comprar coisas particulares, para se tornar um cara rico, a empresa faliu, porque a pessoa pega herança e desperdiça herança. Mas você não vai desperdiçar herança, porque você é sucessor. Sucessor é aquele que luta pelos poços do pai que já foram entulhados, mas você luta para abrir os poços que o teu pai já abriu. Olha o teu irmão e fala assim: muda a tua cabecinha. Não, muda, põe a mão na cabeça dele. Muda! Amém. Eu vou fazer um exercício aqui que não é nova era, fica tranquilo. Pega a sua mão assim, fica ela durinha. Se você conseguir ficar com ela dura, põe bem pertinho assim, ó. Bem perto. Agora dobra os dedos, só os dedos. Bate na sua cabeça e fala: Senhor, muda minha cabeça, Senhor, muda minha cabeça, Senhor, muda minha cabeça. Muda a minha cabeça. Você está aqui, meu irmão? Põe a mão no teu irmão e fala assim: muda a tua cabeça, porque você não é só herdeiro, você é sucessor. Deus deu uma visão, Ele vai te dar unção, se você obedece, e a graça vem, e no meio da crise, você vai ter a melhor de Deus. Aleluia! E a segunda coisa, quantos querem saber? É a última. Segunda coisa, quando você muda a cabecinha, tem que mudar a tua linguagem. Olha o teu irmão, diga assim: a tua boca te trai, irmão. O que você fala mostra quem você é. Não adianta você sair da igreja hoje aqui, meu Deus do céu, sair daqui da igreja falando que mensagem poderosa, oh, Deus vai fazer isso, e amanhã na primeira dificuldade, oh dia, oh azar, oh meu Deus, como é que vai ser, oh pai, acabou, meu, tua boca já foi para o espaço. A tua boca vai determinar a partir de amanhã que a tua mentalidade mudou, e Deus vai olhar a tua boca e você vai ser um profeta de Deus, porque quem tem herança e é sucessor é profeta, e quem tem boca de profeta profetiza. Os poços vão se abrir, os poços vão se abrir, os poços vão se abrir. Eu vou abrir os poços que estão entulhados, todo poço entulhado na minha família, todo poço entulhado na minha casa, todo poço entulhado no meu negócio, vai abrir. E se o inimigo contender, eu vou para outro poço, e esse outro poço, quando Deus falar assim, o inimigo não vem mais, Ele me leva no poço dele, e eu vou provar o melhor de Deus esse ano de 2016. Fique em pé no seu lugar, por favor. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: pela última vez, eu vou dizer para você, dependendo de você, 2016 pode ser o melhor ano da tua vida. Você está aqui, meu irmão? Eu creio nisso. E quando eu estudo um texto como esse, pego uma pessoa que está no meio de uma das piores crises que houve na época, cidade de Gerar, passando fome, sem água, e Deus manda ele ficar lá, e ainda semeia naquela terra. Qualquer empresário que está aqui diz assim: aqui não é uma boa terra para semear, não. Eu não. O problema é que a nossa visão é uma visão do mundo, mas Deus tem uma visão muito maior. E quando Deus manda você fazer algo, é porque Ele sabe que aquele lugar pode ter crise, pode ter fome, pode ter faltar água, mas Deus diz assim: eu vou provar minha graça no meio da crise, eu vou provar a minha fidelidade no meio da crise, eu vou provar para você que a tua obediência vai trazer a minha unção sobre a tua vida. Feche teus olhos, eu vou orar para você.
Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. É ela que nos anima. É a tua palavra que não volta vazia, que nos traz esperança. É a tua palavra, Senhor, que nos diz que se obedecemos a tua palavra, o Senhor é fiel em cumprir a tua própria palavra. Senhor, o Senhor não é diferente do Deus do passado, o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, e tudo aquilo que o Senhor prometeu para eles continua, porque é promessa do Senhor através do próprio Abraão para as nossas vidas. Senhor, é o tempo em que muitos poços estão entulhados, e o teu povo muitas vezes está paralisado, está parado olhando o poço entulhado. Senhor, há pessoas que paralisaram, porque há um poço entulhado, um poço de enfermidade, um poço de dor, um poço de problemas financeiros, e ficam parados olhando e lamentando o poço. Senhor, nesta noite levanta pessoas aqui, que entendem que tem uma herança, que são sucessores, que tem uma palavra, que tem uma visão, e que mesmo que aquele poço esteja entulhado, vai buscar um outro poço, até encontrar o seu Reobote, até encontrar o lugar onde o inimigo não pode tocar mais. Levanta nessa noite aqui, Senhor, pessoas que querem mudar sua mentalidade, mentalidade de escravo para mentalidade de filho, mentalidade de escravo para mentalidade de filho, pessoas que vão mudar sua linguagem, a linguagem de profeta, a linguagem de quem que profetiza e as coisas acontecem, alguém que profetiza e as coisas acontecem. Essa é uma noite, Senhor, para o Senhor marcar vidas nesse lugar, no poder do nome de Jesus. Levante a sua mão e comece a orar em línguas. Há uma unção descendo aqui hoje. Há uma unção profética descendo aqui. É uma unção profética que está descendo nesse lugar. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se não ora, ora em português mesmo. Mas deixa a tua boca profética sair agora. Deixa a tua boca profética mudar a tua linguagem. Rida shetere de bahandamas, robocochere de bahandamas, ora namama shoteande cantamas, ride shetere de bahandamalas, rocochondere handamas, uche andamas, rabababa shoche cantabas, rababa shetere de ande cantabas, ora baba halamalas. Há pessoas aqui que pararam no segundo poço, viram o inimigo e pararam, viram o poço entulhado e ficaram desanimados, estão paralisados. O Senhor está dizendo, hoje é dia de você para frente, há um poço Reobote te esperando, esse poço inimigo não chega lá. Deus está falando, persevera, persevera e continua abrindo o poço, continua abrindo o poço, você já está quase chegando lá, não pare, a muralha já está na metade, vá um pouquinho mais, a muralha vai completar, vai subir a muralha, falta pouco, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Chatakachandarabashore de andemas, Ricachandarabashore de bahalamalas, Ribashere de bahalamalas, Ura canchara da bahalamalas, Ichere de baramalashore de bahandamas, Ura bahandamala mashere de bahalamalas, Xandarabás. Aleluia. Santo. Às vezes não é o inimigo que entulhou um poço, o lar está dividido. Um abre, o outro fecha. Olha o poço que está entulhado. Talvez não seja o inimigo que entulhou, talvez seja a tua casa que está dividida. Se a tua casa está dividida, o poço fica entulhado mesmo, porque Deus trabalha na concordância. É tempo de reconstituir família aqui nesse lugar, é tempo de restaurar casamento nesse lugar, é tempo de mudar a cabecinha da mentalidade de mulher e homem, que ficam disputando entre si, quem é melhor dentro de casa. É tempo de se unir, porque o poço é dos dois. É tempo de se unir, porque o poço que está chegando é de toda a família. Não lute entre vocês, lute contra o inimigo, mas desentulhe o poço, desentulhe o poço, desentulhe o poço, e deixa brotar a água. Chataramacharabacantamas, Rita Bashuderende Cantamas, Recachadaramandaramalas, Ribachetere Bahalamalas, O Rabachete Cantamas,
É tempo, é tempo, é tempo. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. Chegou o tempo de você chegar no teu Reobote. Chegou o tempo, porque no final deste ano Deus vai levar você para Berseba. Você não pode parar agora. Você não pode parar agora. Agora é o tempo, agora é o tempo. Radabashere cantamas. Ribacharabahalamalás. Você canta mais. Levanta suas mãos bem alto. Começa a adorar o Senhor. Adora o Senhor. É uma unção profética. 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 Rabachadaramalás. Ricachandarabasheredebaramalás. Xerebahandamalás. Choredebahandamás. Rakachandarabahalamalás. Xerebahalamalás. Ora bahalamalás. O mesmo Deus que apareceu para Isaac está te dizendo para você: eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Jesus Cristo. Sou eu que faço todas as coisas. Sou eu que crio o céu e a terra. Sou eu que crio os poços. Sou eu que tenho a terra. Mas a ti eu te dou força. A ti eu te dou perseverança. A ti eu te dou visão. A ti eu te dou graça. Eu te libero graça sobre a tua vida. Eu libero a unção para permanecer. Eu libero sobre uma unção de perseverança. E eu te digo: pode cavar o poço. Pode cavar o poço. Pode cavar o poço. Chegou o tempo do teu Reobote. Chegou o dia do teu Reobote. Você está chegando no teu Reobote. Não pare agora. Não pare agora. Continue. Já chegou o teu Reobote. E depois do teu Reobote, ainda este ano, eu te levarei a Berseba, ao poço do meu juramento. Ao poço do meu juramento. Ao poço do meu juramento. Rabacharamaxerebaramalás. O te canta mais. Vamos, a unção profética, não pare, há uma unção profética, não pare, há uma unção profética. Harakachamasharabahalamalas, Rabasherebahalamalas. Os Sambalates e Tobias que estão no meio da sua família, vão se calar agora, porque você não vai parar, e as muralhas da tua casa vão ser levantadas. E dentro da tua casa haverá poços que vão ser abertos, cheios de água viva, que vão atingir toda a tua próxima geração. Os teus filhos beberão desta água. Os teus filhos beberão desta água. Os teus filhos beberão desta água. Eu vou repetir: os teus filhos beberão desta água. Os teus filhos beberão desta água. Rabachetere maralas. Ore cantaradabahalamalas. Mulheres que estão aqui, não desista de abrir o poço. Chegou o tempo da teu choro pelo teu marido e pelos teus filhos, acabou. Chegou o tempo da alegria. Chegou o tempo de vir poços de água viva para sua casa. Mulheres, chegou o tempo de você se alegrar, porque no Reobote teu, o inimigo não toca mais nem nos teus filhos, nem no teu marido, nem na tua esposa. É ali que é o lugar de esconderijo. Não pare, não pare, não faça. Faça como Isaac, continue. Levante as suas mãos e continue profetizando. Levante as suas mãos e continue profetizando. Não pare. Rabachadaramandaramalas. Recachadarabahalamalas.